Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. Inicialmente, agradecemos a Deus, aos bons espíritos, ao Dr. Bezerra de Menezes, em especial a Dona Ivone Pereira, por estarmos aqui nesse trabalho tão especial na Serra Gaúcha. Agradecemos ao nosso incansável irmão trabalhador, Flávio Bernardi, presidente do Conselho, ao nosso irmão Fábio pela organização, a todos vocês que deixaram os seus lares hoje para juntos estudarmos a doutrina que liberta, a doutrina que consola e que ajuda a todos nós a darmos passos firmes em direção à luz. Gratidão eterna a todos vocês, a esse estado abençoado por Deus e que acolhe a doutrina espírita com tanto carinho. Muito obrigado a todos. Iniciamos o nosso trabalho falando da importância desse evento. Valorizar a vida é para nós espíritas que o conhecemos um pouco além daqueles que não conhecem as verdades espíritas, é algo muito importante. Dizer de como é valioso estar na Terra nos dias de hoje, em especial, dias de transição planetária, dias onde a dor bate em todas as portas. É algo desafiante. É desafiante porque o materialismo e o consumismo nos incentivam a desvalorizar a vida, a dizer que nada vale e de que a qualquer impedimento, a qualquer dor maior, a qualquer prova que seja complicada para ser digerida por nós, o ideário suicida visita a nossa alma. E quando menos avisados ou impulsionados até por mãos invisíveis, inimigas da luz, alguns companheiros desavisados, tentando acabar com o problema que lhe aflige, dão cabo da existência e se descobrem surpresos, vivos, apesar de o corpo estar morto. Isso fez com que uma irmã nossa, que fora suicida, no mundo espiritual se comprometesse com o querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes e outros benfeitores a voltar à Terra com uma tarefa específica: escrever um livro que serviria como um grande alerta a todos nós quanto o que ocorre com aquela pessoa que, no momento de dor, no momento de total desespero, desiste de viver. Memórias de um suicida, de autoria espiritual de Camilo Castelo Branco, recebido mediunicamente pela Dona Ivone do Amaral Pereira, é um livro especial. É um livro que traz informações verdadeiras e, segundo o próprio autor, não conseguiu transformar numa linguagem fidedigna do que realmente acontece, em detalhes, quando chegamos no mundo espiritual pela porta falsa do suicídio. Apesar do esforço grandioso de um grande escritor de língua portuguesa, um dos maiores escritores da língua portuguesa, Camilo Castelo Branco, em transformar as informações do que ele era portador naquilo que deveria ser um diário de bordo da sua chegada ao mundo espiritual pelo cadafalso, ou seja, pelo suicídio. E ele traz, através da Dona Ivone Pereira, que, cumprindo esse compromisso espiritual, e aí vale a pena lembrar que todos nós, na nossa programação reencarnatória, nos comprometemos em sairmos melhores da Terra. Nos comprometemos com aqueles que nos amam e que ficaram do outro lado da vida, torcendo por nós, nos comprometemos em fazer todo o bem que estivesse a nosso alcance. Nos comprometemos, antes de mergulhar na carne,
em sair da terra vitoriosos sobre nós mesmos. Porque o maior sabotador da nossa existência somos nós. O maior sabotador quanto a colocar em prática o que o Espiritismo nos ensina somos nós. A luta maior é nós contra nós próprios. Que possamos dar um passo adiante e ter esse compromisso, seguindo o exemplo da Dona Ivone do Amaral Pereira, que venceu a si própria na última existência, levando a cabo tudo aquilo que ela se comprometeu lá no mundo espiritual, ou aqui, porque os dois mundos se interagem, antes do mergulho na carne, que aconteceu em 24 de dezembro do ano de 1900, numa pequena e pacata cidade chamada Rio das Flores, no meio do estado do Rio de Janeiro, a poucos quilômetros da fronteira com Minas Gerais, no Vale do Café Fluminense. Ali nascida num lar espírita, conheceu a mediunidade ainda em tenra idade, conheceu as letras espíritas, descobriu-se médium, vidente, clareaudiente, ouvia os espíritos, via e, através da sua mediunidade, colocou-a ao dispor de Jesus. Não foi daquelas médiums que um dia vai, outro não vai. Não. Compromissada com Jesus, ela seguiu adiante, dando em primeiro lugar a Deus aquilo que é de Deus, buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Esse é um exemplo para nós, que muitas vezes titubeamos quando o assunto é o nosso compromisso espiritual. Quem conhece a doutrina espírita, parafraseando Paulo de Tarso, nova criatura é. Então, se conhecemos Jesus através do Espiritismo, temos um novo compromisso conosco próprio. Então, Camilo Castelo Branco traz, em detalhes, a sua chegada, a sua surpresa em ver-se vivo, apesar de ter dado um tiro no ouvido, face à sua cegueira. E ele, cego, não iria poder dar cabo da sua tarefa, que era o de escritor. E como escritor, ele queria ler, queria escrever, produzir, e ele achou que, naquele final do século XIX, cego, a vaidade também veio à tona, um homem de grandes relacionamentos na sociedade portuguesa, não poderia, em hipótese alguma, ter uma vida digna. Quando nós conhecemos um trabalho grandioso que é realizado através do Braille, e quantos cegos conhecem das letras espíritas através desse método? Quantos deficientes visuais e conseguem levar uma vida praticamente normal? Mas ele não. Não suportando a prova que ele próprio escolheu, porque todos nós escolhemos as provas, e as expiações, nós temos que passar por elas, ele não conseguiu e sucumbiu, dando um tiro no ouvido, acorda, depois do momento transe da desencarnação, no local de muita dor, no local onde ele ouvia gritos horríveis, em um local que nós, os espíritas, ficamos conhecendo nessa obra, que fica como dever de casa para quem ainda não leu, e temos ao dispor de todos o Memórias de um Suicida, fica conhecendo esse local aonde o sol praticamente não penetra, tudo vive na sombra, um ar pesado, um cheiro ruim e muita dor no ar. Um local que aqueles que não acreditam naquilo que nós acreditamos ficam só no campo da hipótese, e alguns chegam a dizer que isso não passa de mera fantasia.
Uma companheira das letras jurídicas passava pelo ideário suicida quando recomendei que ouvisse a radionovela que tem do livro Memória de Suicida no YouTube. E ela, advogada de renome em minha cidade, Niterói, ela, ao ouvir os primeiros capítulos, 2 semanas depois, ela me ligou e disse assim: não é bem aquilo que está ali não, né? Aquilo ali está muito pesado para ser verdade. Aquilo ali é fantasia, né? Aqueles efeitos sonoros, aquilo tudo, aquele pessoal berrando, gritando, aquilo me levou mentalmente para um local de muita dor, de um desespero sem fim, de algo enlouquecedor. Eu falei, realmente, não é aquilo. Ah, que bom, é 100 mil vezes pior. E ela ficou preocupada, porque as ideias suicidas visitavam o seu pensamento. E quando nós conseguimos tirar alguém dessa faixa mental, a alegria visita a nossa alma, porque conseguimos mostrar que vale a pena viver, que vale a pena passar por tudo, porque Deus não dá fardo mais pesado que aquilo que a gente possa suportar. Então, tudo passa, vai passar. Por pior que seja a dor que te visita, vai passar. Pior que seja a situação, vai passar. Porque o nosso Deus é de infinita misericórdia. É de uma bondade extrema. E Deus não dorme. E o consolo de Deus sempre vem a nosso favor. Então, aguenta firme, porque vai passar. Então, Camilo, naquele desespero, se descobre um local de muita dor, o Vale dos Suicidas, destinado àqueles que cometem um suicídio, e em forma especial aquele relatado no livro, aos de língua portuguesa e os de língua espanhola. E ali ele começa a narrar a sua situação com mais 4 companheiros portugueses que também cometeram suicídio. E a sua dor em si, a sua situação peculiar de ter dado um tiro no ouvido, ele relata em detalhes de tudo aquilo que acontece com ele, da dor que não cessa, do sangue que não para, do seu estado lastimável, da sua condição de uma pessoa que se sente suja. E lá, depois de relatar as cavernas, aonde as pessoas se escondem, de relatar que passa por ele as pessoas que vivem o transe da dor, do ato cometido, de cada criatura com a forma com que se matou, vivendo o seu tormento pessoal, estando ali como se estivesse sozinho, repetindo o ato e carpindo, colhendo tudo aquilo que foi cometido. Em Gálatas 6:7 diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então, esse livro, em especial, o início dele, é muito difícil. É um momento em que eu recomendo que se leia de dia, porque de noite vai ficar difícil conciliar o sono. Então, leia de dia, para dar um tempo. Eu prefiro ler de manhã, para passar as horas até chegar de noite, porque somos impressionáveis, passíveis de ficarmos impressionados. E quando acreditamos na mediunidade, acreditamos nos relatos que os espíritos nos trazem, ali é um relato de muita dor. É um verdadeiro antídoto, até pelo medo que provoca, pelo pavor que provoca a situação de Camilo Castelo Branco, que se escondeu através de outros nomes que ele tinha também, Camilo Cândido Botelho, para não dar problema jurídico para médium e nem para a Federação Espírita Brasileira. E se apresenta como Camilo Cândido Botelho, mas é o Camilo Castelo Branco, que traz detalhes da onde ele foi viver com esses 4 companheiros, em um local também muito pior
do que as piores condições de vida que você conhece na Terra. Quando você visita as grandes cidades, em especial o entorno das grandes cidades, as regiões que são conhecidas como comunidades, anteriormente favelas, e você vê a dor naquelas palafitas, naqueles barraquinhos minúsculos onde vivem famílias imensas, você pode ter uma ideia bem pequena do que seja a vida naqueles locais. Naqueles locais onde a dor, o remorso daquilo que foi feito, atormenta dia e noite as pessoas que ali estão. Primeiro passam pelo arrependimento, depois inicia-se a fase da reparação. E ali, naquele momento, eles ficam lá no Vale dos Suicidas, o número de anos necessários que deveriam ter ficado na Terra até completar a sua existência. É uma forma de autopunição, porque Deus não castiga ninguém. Nós, no tribunal da nossa consciência, é que nos julgamos e nós impomos uma pena como essa. E ali ficamos, até quando é chegado o momento do socorro. Por quê? Diferente de outras concepções religiosas, o nosso entendimento da misericórdia divina é muito amplo. Deus é de infinita misericórdia. Então não existe a condenação eterna ao fogo eterno. Não. Para nós existe o recomeço. O nosso Deus é o Deus do recomeço. É o Deus da infinita bondade. Então, até para aqueles que cometeram o ato do suicídio, depois de passarem pelo momento das provas reparadoras necessárias até chegar o ponto do número de anos que deveriam ter ficado na Terra, inicia-se o momento do socorro. E uma equipe coordenada pela própria Mãe de Jesus desce a essas regiões umbralinas para promover o socorro. É uma falange coordenada pela própria Mãe do Senhor Jesus. A Mãe de infinita bondade, que poderia estar vivendo bem longe da terra, mas preferiu ficar perto de nós. Bem pertinho e bem próximo, ainda nas regiões umbralinas, a região do mundo espiritual inferior, mandou construir um hospital, um imenso hospital, Maria de Nazaré, para onde são levados aqueles que já estão prontos para o recomeço. Assim como um pai e uma mãe zeloso, vigiando, corrigindo o dever de casa de uma criança, quando faz tudo errado, apaga tudo e fala, faz de novo, recomeça. Não é assim. Assim é a bondade de Deus conosco. Nos dá uma oportunidade maravilhosa do recomeço. Eis o grande diferencial da doutrina espírita. Nos dá esse conforto. Nos dá a certeza de que até aqueles que, por outros entendimentos de outras filosofias religiosas, estão perdidos para todo sempre, os suicidas, para esses também há um recomeço. Há um momento de uma reparação. Há um momento aonde serão ajudados, socorridos, reeducados. E aonde, nesse processo de reeducação, irão aprender a valorizar a vida. E como forma de colher aquilo que plantaram, vocês verão na fala dos outros companheiros, e nós fazemos parte de um grupo, e essa já é o nosso quarto trabalho, né? Onde nós temos o prazer de trabalhar nesse sentido, compromissados com o valor que se deve dar à vida. Já estivemos em Torres, né? Já é o quinto, né? Com a nossa Gelsi, que está ali atrás. Muito obrigado a vocês que vieram de Torres. Nós já estivemos em Criciúma,
em Santos, é verdade, Macapá, do outro lado, onde veio o Felipe, ó. Lá, justamente, lá no hemisfério norte. E agora aqui, no sul do nosso Brasil, na Serra Gaúcha, para dizer para todo mundo que vale a pena viver, que vale a pena suportar qualquer que seja a dor. Porque se Allan Kardec nos ensina, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, que todos nós, temos um anjo bom, um anjo de guarda, que Deus nos deu ao voltarmos à Terra, que é um Pai zeloso que cuida de cada um de nós com desvelado carinho. Além desse anjo de guarda, temos espíritos bondosos, os amigos espirituais, que velam por nós na hora de nossa prova, na hora do nosso testemunho. Não estamos sozinhos, estamos juntos. Tem amigos espirituais que sussurram em nosso ouvido: vai passar, tudo passa. E nós vamos continuar, vencendo dia a cada dia. Então vamos suportar a prova e vamos chegar no mundo espiritual só na hora certa, nada de antecipar. Suicídio pode ser direto ou indireto, nem o indireto nos interessa. Devemos passar ao largo desse convite, porque temos um compromisso de valorizar a nossa existência e de fazer dela útil ao próximo. Porque a doutrina espírita nos convida ao trabalho constante, na nossa renovação e de socorro ao próximo. Se fora da caridade não existe salvação, é de socorro ao próximo. Com base nessa máxima da misericórdia divina, a Mãe Santíssima então mandou construir esse hospital. E nesse hospital, para ele, são levados pelas falanges dos servos de Maria, aqueles que estão prontos para o socorro, aqueles que já estão no ponto, já passaram pelas dores necessárias pelo ato praticado e são convidados ao recomeço. Então conta a história do livro, narra como que o socorro chega e dá a notícia de que um trem desce de regiões mais altas, vai a esse vale, e aonde médicos, enfermeiros, socorristas saem e vão até uma praça, aquilo que se pode chamar de uma pequena praça, num local ainda de muito lodo, de muito cinza, um ambiente todo cinza, e através de um sistema de alto-falantes fala o nome de Camilo e de mais 4 amigos dele que estavam vivendo com ele. E quando Camilo chega naquela praça, aqueles socorristas os atendem a ele e os outros amigos e são levados aquilo que parece, segundo ele diz, a uma ambulância. E ele olha para aquele lençol limpinho, alvo, e diz assim: mas eu não sou digno disso, eu estou imundo, a minha roupa está suja de sangue, eu vou sujar tudo aquilo. E a enfermeira diz: é chegado o momento do seu socorro. Deus tem meios e modos de produzir mais roupa limpa. E você vai no livro dos médiuns, no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, e percebe como os espíritos, pelo pensamento e pela vontade, produzem tudo. E ele é socorrido, é levado ao trem e chega, depois de uma viagem tranquila, chega ao portal do Hospital Maria de Nazaré. E antes de adentrar, ele fica emocionado, porque para ele e para todos nós, o socorro de Deus não falha. Não falha. Então, se você tiver algum amigo, algum parente, uma pessoa que você conheça, e que demonstre algum sentimento, seja através de frases, de que isso tem que acabar, o mundo é muito cruel para mim, comece a falar da bondade de Deus, de como Deus sabe tudo, e de como o socorro não falha para todos nós. Ao chegar no portão, ele vê escrito: Hospital
Colônia Maria de Nazaré. E dali até uma outra entrada, eles passam por um roseiral. E ele pergunta à pessoa que está com ele, por que essas rosas? Um perfume inebriante envolve o ar. É para amenizar a dor dos internos no hospital. A Mãe Santíssima mandou que plantasse essas rosas. Olha o cuidado da Mãe de Jesus com aqueles que sofrem, com aqueles que são tidos como réprobos, aqueles para com o qual as outras concepções religiosas, com todo respeito, dizem que não tem saída, que são condenados ao fogo eterno e que nunca mais verão a luz. Não. Para nós, na nossa concepção espírita, e que é verdade para todos nós, e nós sabemos que a mediunidade é provada cientificamente, e a prova de que a vida continua é provada cientificamente, e tudo aquilo que é narrado nesse livro é uma verdade nua, crua e que dói. Mas é uma dor necessária para que possamos nos conscientizar e alertar aos outros que nós conhecemos dessa porta falsa que é o suicídio. E quando ele adentra, é recebido por um enfermeiro que lhe dá as boas-vindas, ele leva a uma enfermaria, e lá na enfermaria ele vê de novo tudo muito lindo, tudo muito alvo. Mais uma vez ele pensa, não sou digno. E aí o enfermeiro, lendo o pensamento, diz, não, é chegado o momento do seu resgate, é chegado o momento do seu socorro, você é digno sim. E naquele momento, ele é levado, lhe dão uma roupa, ele vai ao banho, depois ele se troca, e depois ele pensa, não mereço esse socorro, eu cometi o suicídio. Na mesma hora que ele pensa no ato praticado, o sangue jorra. E ele suja a roupa. E vai ao enfermeiro, pede desculpas, e o enfermeiro pede a ele, eu tenho um pedido a te fazer. Nunca mais pense no ato praticado. É chegado o momento do seu socorro, você já está aqui conosco, não precisa mais pensar naquilo. E aí eu lembro do livro Voltei, aonde, no momento de socorro, Dr. Bezerra conduz uma equipe a uma colônia e ali entre eles está um homem que tinha cometido um assassinato. E do umbral sobem gritos, assassino não passa. E ele fica desesperado com aquilo, lembra do ato, Dr. Bezerra diz a ele, mas você, depois do ato, cometeu, ou melhor, praticou tanto bem, se comprometeu com o bem, que todo o bem que você fez, você já resgatou os erros praticados. Está lá na questão 1000 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, ainda nessa própria existência podemos já começar a pagar dos erros praticados? Os espíritos respondem, mas a resposta fica como dever de casa. Por fim, eu gostaria de fazer um convite. Durante o intervalo, vai haver um intervalo depois da fala do nosso querido Felipe, eu vou estar ali, junto à livraria, que conforme o nosso Nelson disse, temos livros que foram doados por mim à nossa casa assistencial. Quem quiser e puder, eu vou estar ali para um autógrafo e para um abraço, que eu gostaria muito de receber um abraço seu. Viajamos muito. No meu caso, e no de Carmen, 1.250 quilômetros. E eu quero ir embora com um abraço seu. Tá? Que Deus possa nos abençoar infinitamente. E eu quero, antes de passar a palavra para o nosso Felipe, parabenizá-lo, porque você hoje escolheu a parte boa do seu dia, escolheu dar a Deus o que é de Deus, escolheu pensar nas coisas lá do alto, e está aqui conosco nesse evento especial. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, Ele dê forças para resistir às provas,
que todos nós temos. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Então, dizia eu que é uma alegria enorme estar aqui, falando aos amigos da região, aos amigos de Torres, que vieram aqui matar a saudade. Estou vendo ali a G, o Cláudio e tantos outros amigos queridos. Realmente, nós trazemos do estado mais ao norte do Brasil um abraço caloroso do tamanho da Amazônia. E nos coube, então, falarmos um pouco do socorro aos suicidas. O livro Memórias do Suicida é uma epopeia, é uma aventura do relacionamento dos espíritos com os homens. Certa feita, Dona Ivone estava reunida com Chico Xavier e Divaldo Franco. Imagine esse trio de médiuns. E o Chico Xavier percebeu a aproximação do espírito André Luiz, e André Luiz falara a Chico Xavier: Chico, diga a Dona Ivone que esse livro é o livro psicografado mais importante do mundo. É verdade. O Hélio aqui, brincando até, nos disse que preferencialmente deveríamos lê-lo de dia, porque ele é muito impressionante. É verdade, é muito impressionante. Mas eu devo dizer a vocês que no ano de 2002, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, este livro foi o mais vendido entre os jovens que lá estavam não espíritas. Então, se os jovens estão lendo este livro, por que nós espíritas vamos ficar receosos de uma leitura que efetivamente é muito difícil no início, mas este livro foi premiado como um dos 10 melhores livros do século passado. Este livro foi uma parceria do Espírito Camilo com Leon Denis, que deu a parte doutrinária ao romance escrito por Camilo. E alguém teria dito que se perdesse todos os livros espíritas, daria para recompor a doutrina espírita a partir do Memórias de um Suicida. Então, este é o livro que falamos. Então, nós vamos falar ainda da terceira parte, depois do que o Hélio falou, que os espíritos que gastam a energia vital durante o tempo da vida que lhes restava na Terra e que foi abreviada pelo suicídio, esses espíritos são socorridos no devido tempo que dar-se-ia a morte natural, a desencarnação no momento correto. Então, a partir desse período, eles são resgatados. E, ao serem resgatados, depois dos primeiros socorros que o Hélio já adiantou, eles passam pela primeira fase de recuperação, que chama-se o reconhecimento. É uma etapa muito interessante, porque o suicida, invariavelmente, ele ainda tem uma dúvida se está vivo ou se está morto. Porque ele sente o perispírito como o corpo físico que é, só que em outra dimensão, e ele sente, então, o abalo do ferimento, o enforcamento quando é enforcamento. Então, ele tem uma dúvida, ele sabe que não está na Terra, mas, ao mesmo tempo, ele ainda está naquele estado que os espíritos nos alertaram na codificação da perturbação pós-mortem. Ele ainda tem dúvida se são vivos ou mortos, se são espíritos ou almas, se ainda estão no corpo ou estão fora do corpo. Então, esse reconhecimento ele é feito com tratamento de fluidoterapia, porque, invariavelmente, eles levam as repercussões da morte violenta e eles não se desprendem da rigidez e da gelidez cadavérica. Normalmente, a epiderme de um suicida é uma epiderme muito parecida com a epiderme daqueles filmes
de mortos-vivos que a gente vê aí produzidos pela Broadway. E é verdade, porque eles ainda, muito conectados ao corpo, eles ainda sentem essas repercussões. E aí só o passe vai fazendo com que eles se recuperem. E outra terapêutica muito interessante é que durante o passe há a ausculta e sugestões psíquicas. Os espíritos hindus e os espíritos da tradição antiga do Egito, que fizeram disciplina mental, que são os mentalistas, eles, ao aplicarem o passe, eles já interferem na mente do suicida, dando comandos psíquicos altamente hipnóticos, conteúdos telepáticos de alta envergadura, dando comandos mentais para eles perceberem que são espíritos, para que eles, como Hélio disse, não pensem mais no ato suicida. Então, é um passe diferente aqui da Terra, é mais profundo. E também a oração coletiva. Às 18 horas, a colônia para tudo que faz e fazem a prece coletiva. E aí é que eles começam a diminuir as repercussões, uma espécie de estresse pós-traumático. Eles normalmente têm tiques nervosos. Aqueles que se engasgaram sentem a sufocação do engasgamento pelo enforcamento, e são as manias, os atos repetitivos que eles vão vencendo a pouco e a pouco. E fazem também regressão de memória com um aparelho luminoso ligado a um diadema que é colocado na sua fronte, e aí eles fazem todo um trabalho de recuperação através de regressão de memória, através de que ele reviva o ato, reviva o corpo tombando, veja o perispírito se desligando parcialmente do corpo, para que eles então percebam que efetivamente mataram o corpo, mas não mataram a alma. E a primeira grande decepção do suicida é perceber que quiseram matar-se, mas não efetivamente mataram-se, porque continuaram vivendo no mundo espiritual. O que trazemos, o que o Hélio trouxe, são narrativas de um grupo de 5 espíritos, junto com Camilo. Nós passamos essa fase porque o seminário foi reduzido e nós tiramos alguma parte. Então, tudo que estamos narrando é o que acontece com esses espíritos. Ok? Fazem também, por hipnose, progressão. É mostrado-lhes quadros da futura reencarnação. E isso é muito terapêutico, porque eles vão percebendo a misericórdia divina e que nem tudo está perdido. Que muito, embora sofrendo, eles têm uma luz no fim do túnel. A luz do fim do túnel é perceberem que vão nascer de novo. Isso é uma bênção. E para os espíritos que tiveram um suicídio muito violento, aqueles espíritos que se jogaram de prédios, de montanhas, ou aqueles suicidas que se jogaram na frente dos trens e tiveram o corpo no que eles chamam de retalhados, são os espíritos suicidas, denominado entre aspas, de retalhados. Para estes que destruíram o corpo de maneira muito grave, eles não obtêm socorro com essa primeira terapêutica. É preciso, então, que os benfeitores, sobretudo o benfeitor que cuida das relações externas da colônia Maria de Nazaré, que é Oliver de Guzmán, que eles levem à terra esses espíritos para fazer o que nós chamamos da terapêutica do choque anímico, do transe mediúnico por psicofonia, que é o socorro excelente ao suicida. Num subitem da parte 3ª do livro, que vamos encontrar com o título de Comunhão com o Alto, que é
o socorro aos suicidas que permaneciam mais inconscientes e mentalmente inertes, ou seja, eles não conseguem pensar nada que não seja o ato do suicídio, que se repete igual uma pessoa aqui na Terra que entra em estresse pós-traumático. Não sei se vocês já viram uma pessoa em choque. Uma pessoa em choque, ela para na hora do perigo. Você fala com ela, ela está revivendo aquele acidente de carro, aquele trauma, aquele problema. Você fala com ela e ela fica parada, ela fica mentalmente inerte, ela fica... A cada segundo, o suicida vê a composição do trem vir e destroçar o seu corpo. E revive por anos e anos. E então, que é preciso o choque anímico. E aí, os benfeitores espirituais buscam agremiações espíritas em Portugal e na Espanha e no Brasil, procurando os grupos mediúnicos capazes, que tenham sustentação, que tenham seriedade, que tenham empenho, boa vontade, amor, conhecimento suficiente para atender esses espíritos retalhados. Entretanto, encontram só no Brasil, e ainda assim no interior do Brasil, nas almas mais simples, mais amorosas, capazes de atenderem essa categoria de espíritos. Dos milhares de médiuns, eles selecionam previamente alguns que são cadastrados lá na Colônia Maria de Nazaré, que sejam voluntários, que tenham desinteresse, vigor cerebral, que nós espíritas entendemos como as pessoas que têm pelo menos um padrão vibratório mínimo, para ao entrar em contato com esses espíritos não se contaminarem com as energias deletérias que eles trazem. Bom sistema nervoso, boa saúde orgânica, além de almas bondosas, um equipamento físico adequado a este choque anímico. Então, nas nossas casas, quando o nosso grupo mediúnico começa a atender suicida, é porque o nosso grupo mediúnico já está maduro o suficiente para a tarefa. Vejam que dos 20 pré-selecionados, 20 médios pré-selecionados, apenas 6 aceitaram. Porque esses médios foram desdobrados, levados à Colônia Maria de Nazaré, e quando eles viram a categoria dos espíritos que iam atender, alguns deles gelaram. Só 6. 5 senhoras e apenas um senhor. Vejam como as mulheres são mais evoluídas que os homens, né? Mas eles não iriam trabalhar de qualquer forma. A colônia tem recursos médicos advindo de espíritos de alto padrão, de alta categoria, são os indianos. Eles têm grande vigor mental e eles preparam o médium, preparam o perispírito do médium, preparam o corpo do médium para que faça o transe mediúnico com excelência. Esse slide não é à toa. Imaginem vocês, quem quiser e puder fechar os olhos, imaginem vocês, se de repente cada um de nós entrasse no surto psicótico, nesse momento, perdêssemos a memória e começássemos a andar a esmo pelas cidades, pelas periferias, até cairmos num pântano escuro, aonde répteis, aonde a lama gelada nos envolvesse até o pescoço, e aquela situação daquele cheiro pútrido, e andássemos dias após dias, as nossas roupas ficassem rotas, e nós começássemos a perder as energias, sem água, sem comida, por dias e dias. E de repente, meus amigos, encontrássemos uma porta branquinha, com uma maçaneta de fácil acesso, e conseguíssemos abrir aquela porta. E ao abrirmos, o ambiente é luminoso, médicos amorosos, enfermeiros caridosos nos resgatassem
nos desse um banho, nos desse alimento quente, refrigério, e ao mesmo tempo recuperasse a nossa memória. E nós conseguíssemos respirar um ar leve. Amigos, essa é uma figura pálida. Essa porta é a porta das nossas casas espíritas, das nossas reuniões mediúnicas. E aí começa o socorro, a reunião mediúnica de socorro. O presidente responsável pela reunião, quando o Camilo chega, ele está fazendo uma leitura edificante. A leitura de um livro de mensagens. E Camilo percebe que da leitura ele começa a se iluminar. Sua aura começa a ficar brilhante. E aí ele percebe que uma cascata de luz desce da colônia Maria de Nazaré e envolve o ambiente da reunião mediúnica. Camilo percebe que essa luz vem de um departamento muito especialíssimo do Hospital Maria de Nazaré, chamado o Templo, onde 12 varões, 12 espíritos, que ele nem sequer conseguia visualizar de tamanha luminosidade que eles eram envolvidos. E aí, o presidente da reunião abre a sessão com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que as leituras eram transformadas em cenas vívidas para os suicidas. Eles preparam uma tela de televisão de 8D, de 7D, porque além de ver a imagem em 3D, eles sentem as emoções que a imagem mostra, eles sentem o cheiro, eles sentem a brisa, então o tato, a audição, o olfato, as emoções são transmitidas pela tela. Imaginem, vocês assistirem uma televisão e verem Jesus, e verem Ele falando. Que interessante. O presidente escolhe as frases mais doces e misericordiosas do Evangelho. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele vive e se arrependa. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos os remédios que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Camilo narra que essas cenas de Jesus socorrendo os aflitos ao seu tempo repercutiu terapeuticamente no âmago dos espíritos suicidas, infundindo-lhes reais esperanças e despertando naquele momento os retalhados. Eles saíam do transe pós-traumático e, vendo Jesus na sua frente, sentindo o magnetismo do Cristo, eles despertavam. E alguns deles se ajoelhavam e diziam: Jesus, eu sou um desses, cura-me. E nesse lindo momento que Camilo narra, esses espíritos que despertam são levados ao transe mediúnico. Que beleza! O espírito que tinha se atirado às rodas do trem é levado ao transe de psicofonia terapêutica. Desperta do trauma da desencarnação violenta e extemporânea e viu, já em transe com o médium, ele viu sobre a mesa da reunião mediúnica os fragmentos do seu perispírito, destroçado. Debruça o médium sobre a mesa, espalhando papéis, lápis, acreditando-se tentar em vão reorganizar o corpo espiritual dilacerado. Enquanto do lado daqui nós achamos que o médium estava sendo deseducado, puxando a toalha, puxando os papéis, era o espírito enlouquecido, vendo o seu corpo. Ele, ligado ao corpo do médium, fez um transe do espírito com o perispírito e viu o seu perispírito
totalmente destroçado. O diretor inicia o esclarecimento ao pobre suicida e eleva sentida e fervorosa prece a Jesus. É lindo a narrativa, imaginem. Com ele, com o diretor, o presidente da reunião mediúnica, oram os demais presentes à reunião. Suicidas, espíritos trabalhadores, os encarnados na reunião, os trabalhadores, oram os diretores da colônia do templo aonde se reuniam. Os diretores do templo oram a Maria. Maria ora a Jesus. Jesus, uno com Deus, ora a Deus. E aí, a prece ilibada e santa transforma-se em corrente de luz, atinge o alvo, Deus, e retorna fecunda pela energia amorosa de Jesus, envolvendo o médium em transe e operando a divina intervenção no enfermo, aliviando as suas dores e reorganizando o seu perispírito dilacerado. E, finalmente, acabando a visão horrorosa do próprio corpo em frangalho. A reunião mediúnica de socorro. Nesse mundo não há um trabalho tão especial quanto este. Veja, quando o suicida se acalma, é feita a regressão de memória, ele revê a sua vida, inclusive o ato do suicídio, para que se convença que é um espírito mortal sobrevivente à morte. E aí vem um desabafo de Camilo, que nós achamos por bem ler com vocês, sobre a reunião mediúnica. Ó Deus, diz ele, Deus do céu, que ofício religioso ultrapassará em glórias essa reunião singela, desprovido de repercussões sociais, mas onde a atribulada alma de um suicida, desperta pelo acervo dos sofrimentos daí consequentes e inclemência dos remorsos, é convertida aos alvores da fé pela doçura irresistível do Evangelho do meigo nazareno. Que cerimônia, que ritual, quais festividades e pompas existentes sobre a terra poderão ombrear-se com a magnificência do santuário secreto de um núcleo de estudos e labores espirituais. Bem-vindos, queridos trabalhadores, à nossa missão de atender os mais pequeninos, os mais sofredores do plano espiritual. Neste momento que nós estamos aqui, estamos gerando uma corrente superior de energia vital e os bons espíritos, trabalhadores de Maria de Nazaré, a Legião de Servos de Maria, está aqui também recolhendo os nossos fluidos para um trabalho semelhante a estes. Obrigado pela presença de vocês. Desde logo, dizemos que estamos trabalhando. O antídoto maior contra a ideia suicida é a convicção inabalável na imortalidade da alma. Apregoar a imortalidade da alma é a nossa função como espíritas, trabalhando juntos para que possamos dar conta desse nosso labor, desse nosso trabalho, dessa nossa missão, que é uma missão extra. Não tem o bônus horas do nosso lar, e o bônus horas extra. Nós temos uma missão comum, atender os espíritos, cuidar das pessoas que vêm obsidiadas na nossa casa, atender os espíritos obsessores, divulgar a doutrina da passe, da pão, da sopa, fazer o evangelho no lar. Tudo isso nós nascemos para isso. Mas a misericórdia divina, ela age sempre. E como não está previsto no Código Divino o suicídio é o mal livre do uso do livre-arbítrio, o mau uso, não está previsto no Código Divino. Tudo que fazemos
nesta seara bendita de atender aos suicidas e propagar a ideia da imortalidade da alma, o antídoto, falar de suicídio de maneira correta, organizada, e nós temos uma entidade super parceira. Cadê o povo do CVV aqui? Ligue grátis. Olha, levanta o braço aí, CVV. Eu sou fundador de um posto CVV, lá no Amapá. Hoje o CVV é nacional, tem uma central, você liga de qualquer lugar do Brasil, gratuitamente, até o celular sem crédito, você pode ligar para 188 e fazer desabafo. O desabafo, a catarse, é muito importante. Os nossos atendimentos fraternos, nós atendedores fraternos, deveríamos fazer o curso de voluntários do CVV, pelo menos. O curso de voluntário de CVV é uma aula de crescimento espiritual. Saibam disso. Então, é uma entidade parceira, o CVV. Obrigado por vocês estarem aqui. Prossigamos. Quem gerencia essa tarefa é Maria de Nazaré. Daqui a pouco a Carmen vai falar sobre os benfeitores que cuidam com Maria dos suicidas. É lindo a parte da Carmen. Uma vez ela adoeceu, eu dei essa parte, Vana. Foi tão agradável. Espero que não adoeças mais. Então, amigos, quem gerencia isso é Maria, a pedido de Jesus. Maria, para nós, é diferente a compreensão de Maria. Dos nossos outros irmãos religiosos, que aqui não vai nenhuma crítica, nem velada que seja, mas é a compreensão deles, e a compreensão deles nós respeitamos, porque convicção é convicção. Eles têm uma noção de que Maria é um espírito muito superior. Só que eles ultrapassam um pouco pelo dogmatismo, pela falta da compreensão que nós espíritas temos da escala espírita. Eles acham que Maria, ela não só é a mãe de Jesus, ela é a mãe de Deus. Então ela é uma deusa. Se ela é a mãe de Deus, ela que fez o universo, já que ela fez Deus. É maior que Deus. Então tem essa compreensão. E nós os respeitamos. Porque lá no fundo, eles percebem que Maria é realmente um espírito muito evoluído. E nós, espíritas, temos uma compreensão diferente de Maria Santa, Imaculada, Virgem. Até porque a época dela, culturalmente, na Judéia, a mulher era intitulada virgem até o 3º filho. Pronto. Culturalmente. E aí cada um faça o seu raciocínio. Então, nós não temos uma visão divinal de Maria, nós temos uma outra visão. Esse é um quadro pictografado, narrado, em que o autor pintou. O Chico Xavier, a pedido de Emmanuel, trouxe um retratista. Não é da época de vocês, retratista, né? Depois da máquina fotográfica, agora do celular, então, ninguém sabe que antigamente tinha uma profissão de um pintor de retrato. Tem gente balançando a cabeça dessa época. Eu não vou dizer quem está balançando a cabeça. Mas não é da minha época, graças a Deus, Ivana. Mas eu tenho a foto do vovô retratada. Né? Eu tenho a fotografada e tenho a retratada. Então, Emmanuel disse, Chico, chame o pintor, que nós vamos fazer transe, e eu vou descrever Maria e ele vai pintar. E durante alguns dias, Emmanuel ia fazendo o retrato falado e o pintor, retratista, ia pintando. Quando acabou, Chico saiu do transe, olhou e disse, linda, linda, linda. Emmanuel, é assim mesmo, Maria? Disse, Chico, meu filho, isso é uma pálida ideia de Maria. Maria, para nós, que é Miriam, que era uma camponesa, uma simples camponesa, mas com um coração nobilíssimo, que reencarnou
para essa missão. Nós temos notícias de quando Jesus a entregou a João. Temos notícia no Boa Nova, dizendo: eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. João conseguiu uma pequena casinha de um patrício, a caminho de Éfeso, perto do mar, e lá eles fizeram uma pequena casa do caminho para atender os viajantes. Cuidavam de doentes, de leprosos. Inclusive, Maria de Magdala, quando se tornou leprosa, foi desencarnar aos braços de Maria. Narra o Boa Nova, a psicografia de Chico Xavier, Humberto de Campos. E quando ela cura um leproso, o leproso a intitula de Mãe Santíssima. Aí fica o título de Mãe Santíssima, a mãe das mães, a mãe de Jesus. Para termos uma ideia da grandiosidade deste Espírito, vamos nos socorrer paralelamente do livro Missionários da Luz, que eu queiro crer que a maioria de vocês conhece a obra, Psicografia de Chico Xavier, por André Luiz Espírito, aquele capítulo lindo e maravilhoso da reencarnação de Segismundo. Segismundo tem o seu perispírito em miniatura, e aí é trazido por Alexandre, o mentor espiritual, do departamento de reencarnação de nosso lar. E aí narra o capítulo a coisa mais linda e mais transcendental que André Luiz já escrevera. Ele traz Segismundo no colo, passa para a avó espiritual do menino, que é a mãe desencarnada da mãe que ia recebê-lo, que ia engravidar dele. A mãe, quando vai receber o espírito, ela pede licença a Alexandre e diz que quer recebê-lo de joelhos. Se ajoelha e faz sentida prece. Nesse momento, desce do plano espiritual superior uma coroa de luz, que é colocada sobre a sua cabeça. Ela se torna totalmente luminosa. Levanta-se, recebe Segismundo em perispírito já em forma de bebê, aconchega-o ao coração e o perispírito dele se dissolve no perispírito dela para que seja ligado ao óvulo que, entre aspas, coincidentemente, naquele segundo, penetra o óvulo para fecundá-lo. E aí começa o processo da gravidez. E esse dissolver do perispírito do reencarnante na mãe é o momento do toque perispiritual de alma com alma. É por isso essa grande ligação da mãe com o filho. O filho pode estar em outro continente, lá na Austrália. Se acontece um acidente e ele entra em perturbação e sofrimento, a mãe sente. Não é, mães? Esse é o toque mágico da mediunidade. Agora vamos nos transportar para 2019 anos. Segismundo, que no caso agora é o espírito crístico, que Maria recebe das mãos de Gabriel, quando diz: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós que recebes o nosso Redentor. E Jesus dissolve-se no perispírito dela e ela recebe Jesus para o processo da fecundação. É preciso que haja correspondência crística, que haja sintonia, que haja elevação. E Maria, com certeza, é espírito que veio com Jesus na sua falange luminosa há 4 bilhões e meio de anos, quando ele, segundo o livro A Caminho da Luz, deu forma à nossa terra. Essa é a nossa mãe. Não a mãe de Deus, mas a mãe de todas as mães, de todos nós, que nos acalenta, que é capaz
de atender milhares de suicidas, são 850 mil suicídios a cada ano no planeta Terra. 850 filhos que ela recebe num processo de grande sofrimento. Então, amigos queridos, sejamos nós os construtores da caridade, da fraternidade, do amor, porque nós temos um tesouro que é a doutrina espírita, que nos faz mais conscientes, que inocula em nós que conhecemos a doutrina espírita a vacina contra a ideação suicida, a recuperação, a esperança, a imortalidade da alma e, sobretudo, o amor a nós mesmos. Seremos conhecidos se nos amarmos e, nos amando, defenderemos a vida. Defendendo a vida, cumprimos o nosso papel, o nosso dever, e cumprindo o nosso papel, seremos felizes. Muito obrigado.